A paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana. E eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Isaías, capítulo 65 e o versículo 17, amém? Isaías, capítulo 65 e o versículo 17. E depois da palavra, meus irmãos, vou deixar um louvor também para os meus irmãos, amém? E eu queria que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através do louvor, amém? Isaías, capítulo 65 e o versículo 17, amém? Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: porque eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais subirão ao coração. Só até aqui, meus irmãos. O que Deus está falando para mim, para você, meus irmãos, é que eu e você não venha lembrar mais das coisas passadas, meus irmãos. Porque, meus irmãos, chegou o tempo, meus irmãos, de que Deus vai fazer coisas novas na minha tua vida, meus irmãos. Porque o que passou, meus irmãos, passou, ficou para trás, meus irmãos. Porque Deus, meus irmãos, vai escrever uma nova história na minha tua vida, meus irmãos. Porque o que passou, meus irmãos, ficou para trás. Deus hoje, meus irmãos, está escrevendo uma nova história na minha tua vida, meus irmãos. Porque Deus é fiel, meus irmãos. E o que passou, passou, meus irmãos. Que você não venha se lembrar mais, meus irmãos. Porque Deus está escrevendo uma nova história na minha tua vida, meus irmãos. Porque o que passou ficou para trás, meus irmãos. E nunca mais você venha lembrar, meus irmãos, das coisas passadas, das coisas que machucou a mim e a você. Que você, meus irmãos, né? Venha só descansar no Senhor, meus irmãos. Porque Deus, Ele é fiel. E Deus é na minha tua vida. Porque Deus hoje, meus irmãos, está escrevendo uma nova história na minha tua vida, meus irmãos. Porque o que passou ficou para trás, meus irmãos. E que nunca mais, meus irmãos, e você olhe para trás. Que você olhe somente para o alvo, meus irmãos. Que o alvo é Deus, meus irmãos. O nosso alvo é Jesus, meus irmãos. E as coisas passadas, meus irmãos, coisas, né? Que passou, passou, meus irmãos. Porque Deus vai escrever uma nova história na tua vida, meus irmãos. E que você não venha lembrar mais das coisas passadas, meus irmãos. Das coisas que machucou a mim e você. Das coisas que fez você sofrer, meus irmãos. Que nunca mais você venha lembrar, meus irmãos. Porque ficou para trás. Porque Deus vai escrever uma nova história na tua vida, meus irmãos. Porque Deus é fiel. Porque Deus não é um para que minta, nem filho de um para que venha se arrepender, meus irmãos. Porque tudo que Deus prometeu na tua vida, meus irmãos, Ele vai cumprir. Mas só descansa no Senhor, meus irmãos. Porque Deus é fiel para cumprir o que Ele promete, meus irmãos. Só descansa no Senhor, meus irmãos. Porque Deus é fiel. Quando Ele fala, Ele cumpre, meus irmãos. Porque Deus, Ele vela pela sua palavra, meus irmãos. Só descansa no Senhor, meus irmãos. Se aquieta. Porque Deus, Ele vai escrever uma nova história na tua vida, meus irmãos. Porque Deus é fiel. E agora eu vou deixar um pedacinho do louvor, meus irmãos. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos também através do louvor, amém? Olhei e enxerguei sua dor. Vi o quanto se humilhou. Sei que a marca ficou. Ei, eu sou o teu remidor. Do tempo eu sou o Senhor. Levanta, a resposta chegou. Desertos não duram para sempre. Por mais que a pressão aumente, aguente, filho, aguente. Nunca mais te chamarão desamparado. Nunca mais te olharão como alguém que foi desprezado. Nunca mais te chamarão desamparado. Nunca mais te olharão como alguém que foi desprezado. Nunca mais, diz o Senhor. Eis que eu faço coisa nova, te dou um rumo novo, te ensino a lutar. Estou removendo este fardo. Prossiga para o alvo e não olhe para trás. Nunca mais, oh glória, nunca mais te chamarão desamparado. Nunca mais te olharão como alguém que foi desprezado. Nunca mais, diz o Senhor, glória. Eis que eu faço
sou coisa nova, oh glória. Te dou um rumo novo, te ensino a lutar. Estou removendo este fardo. Prossiga para o alvo e não olhe para trás. Nunca mais, oh glória, nunca mais. Que você, meus irmãos, nunca mais olhe para trás, meus irmãos. Que você venha olhar para o alvo, meus irmãos, que é Jesus, meus irmãos. Porque Deus, meus irmãos, está fazendo coisas novas na minha tua vida, meus irmãos. Porque o que ficou para trás, ficou para trás, meus irmãos. Porque Deus, meus irmãos, vai escrever uma nova história na minha tua vida, meus irmãos. E o que passou, passou, meus irmãos. Porque Deus é fiel na minha tua vida, meus irmãos. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendido a palavra. E, né, se te Deus deixar esse louvor também para meus irmãos. E eu creio que Deus falou com meus irmãos através da palavra e através do louvor, meus irmãos. Não deu para mim gravar mais cedo para vocês, porque é a correria do dia a dia, né? Mas agora, né, eu gravei, né? E eu creio que Deus falou com meus irmãos através da palavra e através do louvor, amém? E foi só até aqui, meus irmãos. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor.